Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. Aproveita agora e já dá aí o seu curtir e não deixa de comentar, isso ajuda muito aqui o canal e ajude a manter o nosso trabalho. Visita a nossa loja online, né? Compra aproveitando as promoções e assine a Revista Asas. Tenha a sua experiência Asas completa, você vai ver que vale a pena. Para mim, é um orgulho muito grande ter você aqui no canal. Eu gosto de falar isso porque é verdade, o melhor público do YouTube, a comunidade Asas. Porque você sabe, pensar faz bem. E agora, vamos à história. No nosso episódio 92, nós vimos a história do SM-79 Sparviero, o mais importante bombardeiro italiano da Segunda Guerra. E eu comentei como eu acho que a aviação italiana sofre uma certa injustiça, sendo deixada de lado, quase desconhecida, e cheio de preconceitos no meio disso. Bom, nesse vídeo você vai concordar comigo, porque nós vamos conhecer o bombardeiro que foi o segundo tipo mais importante da Itália na guerra. Só ficou atrás do próprio Sparviero. E mesmo assim, pode apostar, quase ninguém conhece esse avião. Pois é, né? Então, da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, a turma conhece até uns tipos que nunca saíram do protótipo, tá? Mas da Regia Aeronáutica, a Força Aérea Italiana, se o cara conseguir citar 2 modelos usados na guerra, já é muito. Então, Kowalski, né? Vamos novamente em nossa missão de reverter esse obscurantismo e conhecer o Kant Z1007 Alcione. Bom, como nós já comentamos no vídeo do Sparviero, a ascensão ao poder do ditador fascista italiano Benito Mussolini em 1922 resultou a partir daí, e ganhando ímpeto nos anos 30, num investimento pesado no crescimento e modernização da Força Aérea Italiana. De fato, a nova doutrina militar do país dava grande ênfase à arma aérea, seguindo as ideias do general Giulio Douhet, que preconizava o papel decisivo da aviação em qualquer conflito futuro. E entre as empresas que formavam esse parque industrial aeronáutico italiano estava a CANT, Cantiere Navale Triestino, que pertencia à companhia Monfalcone, que foi reorganizada em 1931 sob intervenção do governo de Mussolini, rebatizada de CRDA, de Cantieri Riuniti dell'Adriatico. E foi dessa época que ingressou na empresa o projetista aeronáutico Filippo Zapata, hoje reconhecido como um dos mais brilhantes projetistas italianos do seu tempo. E logo o seu trabalho e liderança se sobressaíram de modo que todo o avião que lá era projetado passou a ser batizado com o nome Kant, acrescido do sufixo Z, de Cantiere Navale Triestino Zapata. E assim chegamos ao Kant Z506 Airone, de 1935, um muito bem sucedido hidroavião grande e moderno, que foi usado pela Itália até mesmo por certo tempo depois do fim da guerra na Europa. E foi do Airone que Zapata desenvolveu o Z1007 Alcione, um bombardeiro trimotor médio com estrutura e fuselagem feitas de madeira, com exceção de algumas partes metálicas, como o revestimento das gôndolas dos motores. O protótipo voou em 3 de novembro de 1937, mas Zapata não acertou de primeira não. Os testes de voo foram meio decepcionantes, sobretudo por causa dos motores 3 Isotta Fraschini Asso 11, refrigerados a líquido e de potência desanimadora, apenas 840 HP cada. Para retificar isso, foram trocados pelos Asso 11-RC40 de 1000 HP cada. Mas isso não resolveu, hein? Porque a uma altitude de 4.000 metros, essa potência caía para 836 HP. Aí é mal, né? Mesmo assim, uma pré-série de 34 aviões foi aprovada para avaliação, para ser feita para avaliação. Mas os problemas continuaram, com os motores se mostrando também de baixa confiabilidade. Tá ficando difícil, né?
E uma das unidades avaliando o modelo, o primeiro Stormo, em Veneza, chegou a recomendar o abandono total do programa. Ó, fecha tudo, joga no lixo, rasga, né? No segundo semestre de 1939. Bom, com todo o programa em risco, Zapata decidiu rever todo o projeto, numa reconfiguração radical, adotando então 3 radiais Piaggio P11-RC40, capazes de 1000 HP em altitude de voo. E foi nessa nova configuração que o protótipo mostrou uma velocidade máxima incrementada de 428 para 475 km por hora. E o teto operacional subiu de 6.650 para 8.000 metros. Bastante significativo. Além disso, a cauda foi alterada para o melhor desempenho do artilheiro de dorso, surgindo aí a versão de deriva dupla. A posição do bombardeador foi melhorada, adotaram-se armas melhores de autodefesa, a carga interna de bombas, que era bem pequenininha de qualquer jeito, tá? Passou de 500 para 900 quilos, adotando-se também cabides extras de bombas sob as asas. E a capacidade de combustível subiu de 4.009 para 4.270 litros. E foi assim que em fins de 1938 apareceu a versão definitiva do bombardeiro, o Z-1007 bis. A tripulação era de 5 membros, piloto, copiloto, artilheiro que operava a torreta dorsal ou a arma ventral, um operador de rádio, bombardeador também, e o atirador de cauda. A motorização era com os radiais Piaggio P11 RC40 e o trimotor chegava a 456 km por hora com teto de 8.100 metros e um alcance razoavelmente bom de 2.000 km. E para contestar o preconceito, né, vamos aí, levando a mesma carga de bombas básicas de 2.000 kg, o Z-1007 bis era mais veloz, tinha teto superior e alcance maior que o Heinkel HE-111 H3 da Luftwaffe. Viu só? Você não pensava nisso, né? Pois é. Bem, mais tarde, em 1943, ia aparecer o refinado Z-1007 TER, com velocidade máxima de 490 km por hora e teto de 10.025 metros. Mas só foram produzidos uns 35 por causa do armistício italiano. Bom, voltando lá, as entregas do Z-1007 bis começaram em 1940, e quando a Itália entrou na guerra, em 10 de junho, a Regia Aeronáutica dispunha de apenas 87 Z-1007 e 1007 bis, e desses só uns míseros 38, ou seja, nada, eram operacionais. Ávido por conquistar prestígio militar, Mussolini ordenou que uma força especial da Regia Aeronáutica, o Corpo Aéreo Italiano, fosse agregada ao ataque da Luftwaffe contra a RAF, a Força Aérea Britânica, naquilo que o mundo viria a conhecer como a Batalha da Inglaterra. E em setembro de 1940, a 172ª Esquadrilha de Reconhecimento Estratégico, com 5 Z-1007 bis, foi agregada ao Corpo Aéreo Italiano, que operava de Millsbrough, na Bélgica. Esse foi o batismo de fogo do Alcione, e não foi um bom batismo de fogo. Os trimotores se mostraram limitados em operações com céu encoberto, e sua velocidade e armamento defensivo eram inadequados no confronto com caças modernos como os Spitfire e mesmo contra os Hurricane. Mas vamos ser justos, tá? Em termos de performance de voo e armamento, os Alcione não eram inferiores aos Heinkel 111H alemães. Mas, enquanto esses iam para os alvos das Ilhas Britânicas com a escolta de caças Messerschmitt 109, que não devia nada aos Spitfire, os bombardeiros italianos iam ao encontro da RAF com a escolta de caças biplanos CR-42 Falcon. Pô, assim fica difícil, concorda? E é como eu gosto de colocar, não se analisa nenhum avião sem se pesar o modo, a doutrina e o cenário em que ele foi empregado. Mas apesar desse início, digamos, infeliz, logo os Alcione mostraram as suas qualidades e foram eles que fizeram, em outubro de 1940, o primeiro raid contra a Grécia, no início do ataque italiano ao país. Em seguida, unidades baseadas no sudeste da Itália participaram ativamente da campanha dos Balcãs contra a Iugoslávia. No front grego, os Z-1007 bis foram usados intensamente no apoio tático às tropas em terra
e muitas dessas missões eram sem escolta de caças. Mas mesmo assim, e com numerosos encontros com caças da força anglo-grega, né, que incluía inclusive Hurricanes, o saldo foi bastante favorável para a Regia Aeronáutica, com a perda de apenas 3 Alcione. Com a adesão das empresas Imam e Breda ao programa de produção, conseguiu-se aumentar as entregas dos bombardeiros à Regia Aeronáutica, e isso resultou inclusive em algumas unidades fazendo a conversão dos Sparviero para os Alcione. E essa maior disponibilidade significou que, assim como o SM-79, o bombardeiro da CANT passasse a atuar em todas as frentes em que houvesse tropas italianas, como o norte da África e nos ataques contra Malta. Uma das maiores vitórias dos Alcione aconteceu em maio de 1940, durante o ataque do eixo à ilha de Creta. No dia 21, uma esquadra da Royal Navy, a Marinha Britânica, deslocou-se ao norte de Heráclio para interceptar um comboio de tropas alemãs de invasão que tinha sido detectado pelo reconhecimento aéreo. Entre os navios britânicos estava o destroyer Juno, da classe J, de 2.300 toneladas, com o armamento principal de 3 torres duplas de canhões de 120 milímetros. Se esse navio chegasse, ele e os seus outros, né, chegasse no comboio, tá na cara que ia ser um massacre. Mas a Força Naval Britânica se viu sob forte ataque aéreo da Luftwaffe e da Regia Aeronáutica, e por volta das 12h50, o CANT 1007 do tenente Mario Morassutti, do 50º Grupo de Bombardeiros Terrestres, atingiu o Juno com 3 bombas, que literalmente partiram o destroyer em 2. O Juno afundou em menos de 2 minutos, com a morte de 116 homens, da sua tripulação total de 212. Em 1942, a situação no teatro de operações no Mediterrâneo fervilhava. O eixo tentava de todas as maneiras estrangular as forças aliadas, intensificando a guerra aeronaval, e disso participaram diversas unidades de Z-1007 bis, baseadas na Líbia, Sardenha, Sicília e região do Mar Egeu, com o Alcione equipando a maioria das unidades de reconhecimento aéreo e bombardeio nesse teatro. Esse foi o apogeu da Regia Aeronáutica na guerra, com os aviadores italianos marcando com sangue e bravura a sua atuação. A mesma atuação que é hoje quase totalmente desconhecida ou ignorada. Porém, esse clímax era o ponto de inversão fatal. A pressão do eixo levou os aliados a deslocarem para o Mediterrâneo aeronaves melhores e mais modernas, como os Spitfire Mark V e os Bristol Beaufighter da RAF. Ambos, aliás, adversários terríveis dos grupos de Z-1007 bis. Entre outubro e novembro de 42, os aliados iniciaram a ofensiva final contra as forças do eixo no norte da África, e as unidades de Alcione deram o máximo no esforço de apoio contra o ataque inimigo, mas o eixo já tinha perdido a superioridade aérea e as perdas dos bombardeiros foram cada vez maiores. E nem em ações noturnas os Z-1007 bis tinham melhor sorte, graças à ação dos caças noturnos aliados equipados com radar, como as versões desse tipo do Beaufighter. Enfim, como eu disse, em fevereiro de 1943 começaram a chegar os primeiros dos muito aperfeiçoados Z-1007 Ter, mas o destino já estava selado. Em setembro a Itália assinava o armistício com os aliados. E como a gente sabe, esse armistício cingiu a antiga Regia Aeronáutica em duas. Mantendo a aliança com a Alemanha, a chamada Aeronautica Nazionale Repubblicana, a ANR, reuniu 14 Z-1007 Ter numa unidade especial, mas foram feitas apenas umas poucas missões. Já 28 Z-1007, das duas versões, conseguiram decolar de Perúdia e se unir à nova Aeronáutica Co-Beligerante, que seguia o armistício, operando junto com os aliados. E nesse cenário, os seus Alcione fizeram diversas missões de apoio aos partisãos iugoslávios de Tito. Enfim, a última missão de um Z-1007 nos Balcãs foi feita em 26 de abril de 1945.
Já os próprios alemães tomaram pouco mais de 80 aparelhos após o armistício italiano, mas apenas 4 foram usados por unidades de linha de frente da Luftwaffe. Mas foram, viu? E por um período muito breve. Outros foram usados por unidades de segunda linha e 7 foram cedidos à Força Aérea da Croácia. E, enfim, para a gente encerrar, eu não podia deixar de mencionar um Z-1007 bis italiano que em 20 de setembro de 1940, depois de uma missão de bombardeio contra Haifa, teve de fazer um pouso de emergência na Síria e foi capturado pelos aliados. Reparado e com os motores trocados por 3 Pratt Whitney Twin Wasp de 1.200 HP, foi batizado de Bir Hakeim, o bastião de resistência francês no norte da África, e serviu como transporte VIP das forças francesas livres. Pois é, né? Vai saber. E essa foi a história do Kant Z-1007 Alcione, um trimotor italiano que, na boa, tem de constar em qualquer lista dos grandes bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. E você conheceu ele aqui, no canal da revista Asas, comigo e com Kowalski, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo!